Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. O meu gosto de aqui regressar uma vez mais a Braga e a esta Escola de Direito e agradecer o convite. O tempo sei que é escasso por razões oficiais, mas permitam-me, uma vez que este Congresso se relaciona também com os 40 anos da Constituição Portuguesa, de me associar a homenagem aos pais da Constituição Portuguesa. Eu, como sou filho da Constituição Portuguesa, talvez os pais sejam mais os avós e eu já serei o neto. Mas, de facto, faço essa homenagem aos constituintes, alguns já falecidos, outros bem vivos e ainda bem, e, portanto, faço essa homenagem. Também dizer-vos que é muito gosto aqui estar por uma segunda razão, porque muito parte da minha vida académica nos últimos anos tem sido dedicada precisamente ao direito de língua portuguesa. Já estarei na próxima semana em Luanda, no âmbito de um convênio universitário, e os meus 3 últimos livros, precisamente, foram Direito Constitucional de Timor-Leste, de Angola e de Moçambique. Portanto, como calculam, fico muito satisfeito também por me associar, por me terem convidado. Eu próprio também já tenho organizado vários congressos desta índole. Mas o tempo é escasso, como vos disse, e eu hoje vou fazer aqui uma experiência perigosa, que é de suscitar um tema que não tem sido muito estudado entre nós, que é o problema do estudo da língua no âmbito da proteção jurídica que essa língua possa ter. E vou para esse efeito também socorrer-me aqui de um PowerPoint. E, de facto, talvez o importante seja saber o que é que vamos aqui a tratar. Eu não vou aqui referir-me, evidentemente, aos aspectos literários das Constituições, até porque de literatura elas têm muito pouco. Também não vou referir aos erros ortográficos que elas têm. Por acaso, a Constituição Portuguesa tem uma. No artigo 57, número 3, em vez de dizer a ocorrer a necessidades sociais imperativas, no âmbito do direito à greve diz ocorrer a necessidades sociais imperativas, as coisas acontecem, e muito menos vou referir à política da língua. Ou muito menos ainda à metalinguagem, como sabem, é típica do direito constitucional. Então, trata-se de saber o quê? Em primeiro lugar, qual é o papel do direito no âmbito linguístico, o que é que se pede ao direito numa intervenção no âmbito linguístico, quais são os níveis desse direito que intervém nessa regulação linguística e depois também, especificamente, qual é o significado e o valor de uma língua ser uma língua oficial. E, por incrível que pareça, Portugal, sendo o país fundador deste constitucionalismo lusófono, que também hoje estamos aqui a comemorar com a Constituição de 76, que faz 40 anos este ano, curiosamente a Constituição Portuguesa foi, porventura, talvez a última a consagrar, ou uma das últimas a consagrar no seu texto, precisamente o português como uma língua oficial, embora, evidentemente, se pudesse antes considerar, como tem sido a opinião do professor Jorge Miranda, que também saúde particularmente, um costume constitucional. E claro que ao falarmos de língua não falamos de linguagem, são duas coisas distintas. Há muitas linguagens, mas uma língua é uma linguagem específica. E também não estou aqui a falar na linguagem oral, mas na linguagem escrita. Podemos fazer aqui múltiplas distinções naquilo que nós pretendemos dizer com a chamada língua, neste caso também em particular a língua portuguesa. E a primeira pergunta é precisamente esta: o que é que o direito pode fazer à língua? Eu diria que o direito, não se pronunciando propriamente sobre a arte, porque isso é uma outra dimensão, também há a arte linguística, ou o uso da língua como arte, sobretudo na literatura, mas o direito pode ter aqui vários tipos de intervenção. Pode ter uma intervenção impositiva, portanto, de impor um certo comportamento no respeito ao uso de uma língua, pode ter um sentido contrário de proibir o uso de uma língua, ou ter um sentido permissivo, no sentido de facultar a uma certa comunidade o uso dessa língua. Claro que, do ponto de vista normativo, é fácil colocar as questões assim, fazendo apelo àquela distinção clássica entre normas proibitivas, impositivas e prescritivas, mas a verdade é que o problema é o problema das sanções que nós podemos encontrar para o incumprimento de uma norma de natureza linguística. E porquê? Porque, na maior parte dos casos, o uso da língua é um uso costumeiro. E, portanto, não podemos obrigar as pessoas a escrever e muito menos a falar em certa língua, se isso é algo que está dentro delas, nasceu com elas e, sobretudo, do ponto de vista da sua juridicidade, acaba por ter uma proteção específica ao nível de uma regra de natureza costumeira, como acontece, sobretudo, nos países africanos. Mas a verdade é que, não obstante este ceticismo que nós podemos ter em relação ao uso da língua, não obstante esse facto, a verdade é que têm sido cada vez mais frequentes as intervenções do direito na área da proteção linguística. Aquilo que nós podemos dizer, o direito da língua.
ou neste caso, o direito da língua portuguesa. Não o direito de língua portuguesa, que isso é outra coisa, mas o direito da língua portuguesa. Mas o que também acontece em relação às outras línguas. Desde logo o direito internacional. Hoje há muitas normas, organizações internacionais que têm as línguas oficiais que são definidas, pré-determinadas, e tem havido lutas políticas importantes no sentido de alargar o reconhecimento das línguas oficiais em certas organizações a outras línguas, como é o caso, aliás, do português, que, e muito bem, se deve candidatar a também ser reconhecido como língua oficial no âmbito, por exemplo, das Nações Unidas. Ou também no caso da União Europeia, a proteção que é dada de uma forma paritária a todas as línguas oficiais dos respectivos países, ou mais do que isso, um tema que é um tema que agora desponta na Europa, através de uma convenção aprovada sob os auspícios do Conselho da Europa de 1995, uma convenção destinada à proteção das minorias, agora de natureza linguística. E, portanto, o problema das minorias não é só um problema das minorias culturais, ou minorias religiosas, ou minorias sexuais, ou o que seja, mas é também um problema hoje cada vez mais forte de proteção das minorias linguísticas. Claro que o direito constitucional aqui tem uma intervenção também muito importante, porque a língua para o direito constitucional está associada à construção da cidadania e também da ideia de nação, embora o Estado não coincida necessariamente com a nação, embora haja essa tendencial coincidência, e, portanto, é por isso muito frequente, se não mesmo obrigatório, que uma Constituição se pronuncie sobre o problema de qual é a língua oficial do próprio país. E também, já agora, a questão da intervenção do direito na língua, muitas vezes, se não tem esta alta cobertura constitucional ou internacional, ela muitas vezes sucede ao âmbito do direito legislado ou direito regulamentar, em normas, por exemplo, nos processos judiciais, reconhecendo a necessidade e a proteção das pessoas se poderem exprimir na sua própria língua, se for minoritária, ou, aliás, no caso agora em Portugal, uma coisa curiosa, que tem dado muito que falar, que é o facto de, no novo Código do Procedimento Administrativo, se ter estabelecido uma regra segundo a qual o procedimento administrativo deve ser feito em português, o que, como calculam para nós universitários, nos enche de alegria ou de tristeza, conforme a opinião de cada um, quando somos obrigados, para concorrer a projetos científicos nacionais e internacionais, a ter de preencher intermináveis formulários simultaneamente em português e em inglês, ou às vezes apenas em inglês, ou até às vezes apenas falando com avaliadores externos que, não sendo portugueses, não têm outra língua senão a língua inglesa como uma língua de comunicação connosco. Mas, na verdade, agora existe uma norma em Portugal obrigando a que seja o português e mais numa língua, outra como uma língua descrita no âmbito do procedimento administrativo. Alguns dirão, de uma forma talvez exagerada ou catastrófica, que todos os procedimentos administrativos feitos em Portugal que não sejam em português se tornam, por isso, ilegais e, portanto, nulos, com as consequências próprias dessa mesma ilegalidade. Agora, a questão que se coloca a seguir é esta, e restringida à questão das línguas oficiais, ou à questão da oficialidade da língua para uma Constituição, portanto, deixando o lado internacional e deixando a utilização da língua do ponto de vista infraconstitucional. E, portanto, fazendo agora aqui um foco mais específico nesta questão de saber qual o significado, quando as Constituições a isso se referem, de uma língua ser uma língua oficial. E, a meu ver, há aqui três critérios que nós temos que levar em consideração, tentando fazer aqui um modelo teórico que depois será aplicado daqui a pouco às várias constituições lusófonas. E eu penso que a questão da língua oficial significa, a oficialidade da língua significa aqui três coisas, ou pode ser determinada por três critérios. Em primeiro lugar, qual é o âmbito de aplicação territorial dessa língua? Em segundo lugar, qual é a língua oficial? Porque não é necessariamente uma só. E, em terceiro lugar, saber qual é o grau de oficialidade, ou seja, a intensidade com que essa língua é imposta a uma certa comunidade política. Porque já vamos ver que essa intensidade não é uma única só, ao contrário do que se possa imaginar. Ser uma língua oficial pode ser várias coisas e não apenas uma única coisa. E, portanto, podemos ter este ponto de partida. Olhando a países europeus, há vários exemplos. Portugal não tem um problema, um país que só tem uma única língua oficial. Enfim, tem a questão do mirandês, que é uma questão particular, apesar de tudo. Ou questões de países que têm várias línguas oficiais, o caso da Bélgica. Ou o caso aqui de Espanha ao lado, que tem aquilo que eu diria, um bilinguismo assimétrico. Porque há uma língua oficial e depois pode haver línguas oficiais regionais num certo patamar. E, portanto, penso que são estes os três critérios que nos permitem definir o estatuto da língua numa certa comunidade política. Mas agora é preciso saber, então, em que é que consiste essa oficialidade e saber
quais os seus efeitos para os próprios cidadãos. E é evidente que, do ponto de vista público, o facto de a língua ser oficial tem implicações óbvias, embora isto não esteja escrito naturalmente nas Constituições. Claro que se a língua é uma língua oficial, isso significa que o jornal oficial do país, os textos oficiais, todos os atos dos poderes públicos devem ser realizados na língua oficial, ou nas línguas oficiais, se forem várias, e mais do que isso, o Estado também assume um dever de propagar essa língua, difundir essa língua e um dever também de proteção dessa mesma língua, embora esse dever depois possa assumir vários cambiantes. Por outro lado, tem havido nos últimos tempos uma diversificação desse dever público de proteção da língua ou de promoção da língua através da construção de um conceito que nos foi trazido, aliás, por Timor-Leste, na sua própria Constituição, que é a ideia das línguas de trabalho, que, não sendo línguas oficiais, não deixam de ser línguas que têm uma certa oficialidade. Mas agora o problema coloca-se na outra perspectiva, até aí para os particulares, para os cidadãos. Se há uma língua oficial, os cidadãos são obrigados a usar essa língua, não têm escapatória possível? Quais são as implicações jurídicas para os cidadãos que são titulares de direitos e também de direitos culturais, e a língua insere-se numa manifestação cultural, quais são os seus direitos? A questão é a questão mais difícil de todas, tem havido muitas decisões por essa Europa fora em relação a esta questão, sobretudo na questão das minorias religiosas, e eu diria que é preciso construir o cidadão ou a pessoa em duas dimensões. Na dimensão da sua cidadania, um cidadão de um certo país, se é cidadão desse país, está obrigado, em certos atos, a usar essa língua e a compreender essa língua e a aprender essa língua. Mas, evidentemente, que pode ter um uso privado dessa língua que não seja precisamente o uso oficial dessa língua. E, portanto, há aqui uma dimensão que eu gostaria de diferenciar entre um estatuto público ou uma dimensão pública do cidadão que fica obrigado a esse caráter oficial da língua e depois um estatuto privado em que ele tem a liberdade linguística de se exprimir na língua oficial ou nas línguas oficiais ou em qualquer outra língua que faça parte da sua própria comunidade política. Indo já para o fim, qual é o panorama nas nossas constituições lusófonas? Eu fiz aqui um pequeno estudo de direito comparado, também não é muito difícil. Há duas constituições que não falam na língua, curiosamente, na língua oficial. É o caso da Constituição da Guiné-Bissau e a Constituição de São Tomé e Príncipe. Todas as outras falam e chegamos a esta conclusão. Há soluções de monolinguismo, Portugal e o Brasil, ainda que no Brasil depois se fale a respeito das línguas tradicionais dos índios. Há soluções de bilinguismo simétrico, que é o caso de Macau e o caso de Timor-Leste. E depois há várias soluções de plurilinguismo assimétrico ou desfasado, e aqui entramos numa situação um pouco mais difícil de precisar. Porquê? Porque em Cabo Verde, em Moçambique e em Angola há uma língua oficial, mas há um apelo a que também os poderes públicos promovam, até usem as línguas chamadas nacionais, ou a língua materna, que é a expressão que se utiliza em Cabo Verde, e aliás no caso angolano até há uma expressão curiosa que apela além das línguas nacionais e do português como língua oficial, também ao estudo das línguas internacionais. E, portanto, isto quer dizer que não há apenas nestes países uma única língua oficial, que seria o português, mas há, no fundo, línguas semi-oficiais cuja proteção e cujo desenvolvimento acaba por ser diferenciado conforme também uma dimensão de prestação que o Estado aqui assume em relação aos cidadãos e à sua própria comunidade política, uma vez que o conhecimento destas línguas depende em grande medida de um problema de políticas públicas de proteção e difusão da própria língua. Para terminar, visto que o tempo se vai esvaindo, eu queria terminar aqui com uma referência ao acordo ortográfico. Como sabem, é um tema que voltou a estar em cima da mesa, até pela mão de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, também foi constituinte, e segundo se sabe, ele escreve à moda antiga, digamos assim, pré-acordo ortográfico de 1990, e de facto há sobre isto várias questões que têm sido colocadas. Eu não vou referir, evidentemente, às questões da especialidade dos linguistas, eu não sou linguista, portanto, sobre isso não poderia ajudar, mas às vezes há algumas ideias erradas. Eu aqui, há uns dias atrás, porque escrevi há 2 semanas um artigo no Diário de Notícias defendendo o acordo ortográfico, e a certa altura uma senhora aborda-me numa banca de jornais, uns dias depois, além de me ter perguntado se eu era aquele professor inconstitucionalista, ao que eu disse que sim, em carne e osso,
disse-me: então, mas agora, com um acordo ortográfico, eu vou ter que falar de maneira diferente. Eu disse: mas minha senhora, mas o acordo é um acordo ortográfico, não é um acordo fonético. Não tem a ver com o modo como se fala, é como se escreve. E, portanto, as pessoas, a certa altura, chegam a este ponto de estarem assustadas pensando que vão falar de maneira diferente daquela que falavam antes deste acordo entrar em vigor. Ora bem, o acordo está em vigor, como sabem, em vários países, só não está em vigor em Angola e em Moçambique, embora em Moçambique se aguarde uma decisão final, porque já foi feito um certo trabalho. Nos outros países de língua portuguesa, o acordo é obrigatório e julgo que seja todo vigente nos vários países. Mas há aqui duas objeções, com isso termino, que têm sido colocadas, a meu ver, objeções, com o devido respeito pelas pessoas que têm essas objeções, estapafúrdias. Então, há uns que dizem assim: não, o acordo é inconstitucional, agora da perspectiva portuguesa. E qual é o argumento? Porque a Constituição não está redigida segundo as regras do novo acordo ortográfico. Penso que é um argumento pouco inteligente. Não está, obviamente, porque nem poderia estar, porque se a última revisão foi feita antes do acordo ter entrado em vigor, como é que a Constituição poderia ter essa capacidade de adivinhação do futuro? Não podia, manifestamente. E depois há um outro argumento, que é um argumento também estranho, que é o argumento segundo o qual o acordo não está em vigor, porque, no caso português, porque foi imposto por uma resolução do Conselho de Ministros. Outro erro. O que aconteceu foi que essa resolução do Conselho de Ministros antecipou provisoriamente e permitindo as duas ortografias para facilitar as coisas para o momento em que o acordo entrasse em vigor, mas desde o ano passado o acordo em Portugal está em vigor através da Tratado Internacional. E isso é uma coisa muito importante, até olhando à história de vários acordos que têm havido, porque tem havido vários. As pessoas pensam que o acordo é uma coisa nova, mas não é. Houve um em 1911, houve outro em 1945. E, portanto, aquelas pessoas que dizem que o melhor é sempre a ortografia anterior, então essas pessoas deviam escrever farmácia com PH, mas não escrevem, que eu saiba. Essa foi uma alteração ditada pelo acordo de 1911, em que o PH passou a escrever-se F. Portanto, isto significa que há uma grande vantagem de haver um tratado, e não as soluções anteriores, no caso de Portugal, que foram atos unilaterais. Também, em rigor, estamos a falar apenas de dois países, Portugal e as suas colónias africanas e o Brasil, mas haver um tratado que é um compromisso político muito superior, em relação ao qual os países livremente se vinculam através da sua ratificação e fazem sua também uma política de língua. E, portanto, julgo que essas objeções jurídicas não fazem nenhum sentido. Não estou com isto a dizer que o acordo seja perfeito, porventura não será. É sempre aquele problema dos coitados dos egípcios, e coitados hoje mesmo pelo acidente que houve, que ficam sem o P, os egípcios ficam sem o P no Egito. Porventura haverá alguns erros do ponto de vista linguístico que eu não sei identificar, mas, do modo geral, parece-me uma excelente ideia que possa haver uma harmonização e uma aproximação ortográfica, sendo certo que ela nunca será totalmente uniforme, nunca haverá 100% de harmonização, porque isso será sempre impossível. Mas eu prefiro ter uma harmonização a 90% do que ter uma harmonização a 50%. E, portanto, queria trazer-vos este tema novo. É um tema que na Europa tem suscitado novos estudos, devido sobretudo a problemas de proteção de minorias linguísticas, mas é um aspecto muito interessante que se insere, evidentemente, num vasto, amplo de direitos, os chamados direitos constitucionais culturais. Muitos parabéns pelo vosso congresso e muitas felicidades. Muito obrigado. Cumpri ou não cumpri agora? Cumpri.